dá uma palavra a Josué, dizendo a Josué que estava entregando essa cidade nas mãos dele, que a vitória já estava garantida, era certa. Então diz assim: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Deus estava dizendo a Josué, os filhos de Israel, que estava entregando tudo que estava naquela cidade, nas mãos dele, para que ele não temesse, não se preocupasse, porque Deus já havia garantido a vitória. Querido, e a primeira coisa que nós vamos aprender aqui, que foi preciso que os filhos de Israel, eles exercitassem, foi a fé. Porque a vitória deles aconteceu por meio da fé. Então essa é a primeira coisa importante que nós precisamos exercer, praticar, se quisermos alcançar a vitória, assim como eles alcançaram. Porque cada um de nós queremos alcançar vitória da parte do Senhor. Mas nós precisamos aprender como eles alcançaram a vitória. E eles alcançaram por meio da fé. Como diz, em Hebreus capítulo 10, 17, que a fé, ela vem por ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra foi direcionada a eles. A palavra de Deus foi direcionada a Josué e aos filhos de Israel. E essa palavra trouxe ao coração deles fé. Trouxe uma certeza, uma convicção. Porque fé é isso, é certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que você não vê. Então, quando eles deram ouvido agora ao Senhor, veio a fé. Veio a fé para que eles pudessem, com essa fé, alcançar a vitória. Muitas pessoas querem alcançar a vitória, mas não querem exercitar essa fé. Não querem dar ouvido a Deus. E só é possível alguém ter fé ouvindo a palavra de Deus, dando ouvido à palavra que sai da boca de Deus. É assim que a pessoa tem fé. E é essa fé que vai levar a pessoa a alcançar o que a pessoa deseja em sua vida. Aleluia. Então nós vemos aqui, em Hebreus também 11, 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é um galardoador daqueles que o buscam. Então, quando eles ouviram a Deus e eles tiveram fé, essa fé fez com que eles fossem recompensados. Recompensados com a vitória, com a conquista da cidade de Jericó. Porque com a fé é que eles agradaram a Deus. Muitas pessoas querem agradar a Deus, mas sem exercitar a fé. E fala que isso é impossível. Porque o ser humano só agrada a Deus se for por meio da fé. Por outro meio, ele não vai conseguir agradá-lo. E essa fé vai fazer com que ele seja recompensado. Com que Deus venha presenteá-lo com vitórias, com conquista, com aquilo que ele deseja, com aquilo que ele está pedindo a Deus. Aleluia. Então nós vemos que essa foi a primeira coisa importante que eles precisaram fazer: exercitar a fé. Porque foi por meio da fé que as muralhas, aconteceu que as muralhas caíram. Foi por meio da fé que essa ação sobrenatural de Deus aconteceu. Então, quer dizer, se a pessoa tentar de outro modo alcançar vitória, a pessoa não vai conseguir. Se a pessoa tentar na força do seu braço, ela não vai conseguir. Se ela tentar usar armaduras, armaduras humanas, terrenas, também não vai conseguir. Mas por meio da fé a pessoa consegue alcançar
a sua vitória. Então nós vemos aqui no versículo 3 que diz assim: vocês todos os homens de guerra devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. Aleluia. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodearão a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Aleluia. Então, mas para que isso acontecesse, né? Para que essa direção que Deus deu acontecesse, era preciso exercitar a fé. Somente por meio da fé. Porque o homem natural, a Bíblia fala que para ele as coisas de Deus são loucura. E ele não aceita e não compreende. Olha a direção que Deus deu aos filhos de Israel. Que eles deveriam rodear a cidade durante 6 dias. E quando chegasse na 7ª volta, deveriam dar mais 7 voltas. E depois que soasse a trombeta, deveriam gritar. Deveriam levar a arca da aliança. Então, para o homem natural, isso é loucura. Somente aquele, querido, que vive pela fé consegue entender a direção de Deus. Entender e colocá-la em prática. Porque se a pessoa andar no natural, ainda que Deus dê uma direção, a pessoa não vai praticar. Porque a pessoa vai pensar que aquilo é loucura. Porque para aquelas pessoas que estavam ali, os moradores de Jericó, com certeza, eles pensaram: o que esses loucos estão fazendo rodeando a cidade? Por quê? Porque eles eram homens guerreiros, homens experientes da batalha. Então eles entendiam que para se vencer uma batalha, precisavam o quê? Lutar. Precisavam lutar. Mas os filhos de Israel não. Eles venceram uma batalha seguindo uma direção que Deus deu. E a direção que Deus deu foi diferente daquilo que o homem natural ele entende. Né? Foi diferente. A direção que Deus havia dado para eles. Mas quando eles seguiram, eles alcançaram a vitória. Por isso nós precisamos estar atentos à voz de Deus, aquilo que Deus tem falado, que dá ao nosso coração. Porque Deus pode dar a você uma direção a qual você talvez não sabe, nunca ouviu. Mandar você fazer algo que para você, no momento que Deus te falar, te revelar, você vai pensar que é loucura. Mas eu vou fazer isso, mas ninguém faz isso. Eu vou fazer isso, querido, mas por isso que nós precisamos estar o quê? Em espírito, em comunhão com Deus. Porque o justo, ele vive pela fé. Ele não vive segundo, né, os caminhos do homem natural. O homem natural, ele anda por aquilo que ele vê, pelos seus sentidos, mas o justo não. Ele anda guiado pela voz de Deus, pela palavra do Senhor. Aleluia. Então nós vemos aqui em Josué capítulo 6, que diz assim: então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse, né, levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Aleluia. Então a segunda coisa que nós vamos aprender aqui, que foi importante para que eles tivessem a vitória, foi a obediência. Porque sem a obediência, aleluia, mesmo assim, não tem vitória. Porque mesmo que a pessoa tenha fé, mas se você tem fé, você ouviu Deus falar, Ele colocou a fé no seu coração, mas você não der o passo seguinte, que é a obediência, que é praticar aquilo que Deus está falando,
Faz, dá a direção, eu estou com você. Você vai conseguir, você vai vencer. Vai lá, realiza, constrói, faz isso, faz aquilo. Deus dá a direção para a pessoa. Só que aí a pessoa, ela precisa dar o passo seguinte. Depois que ela ter ouvido a voz de Deus, ela precisa dar o próximo passo, que é a obediência. Porque senão a vitória não é concretizada aqui. Não é concretizada. Então não basta apenas ouvir. Porque até mesmo Tiago, ele fala, né? Para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então tem pessoas que só ouvem. Ela vem à igreja, ela ouve a palavra, Deus fala, vem aquela certeza no coração, poxa, Deus falou comigo, trouxe aquela certeza no meu coração, a pessoa sai alegre, convicta, mas aí depois a pessoa, em vez de dar o próximo passo, que é obedecer a direção que Deus deu, não, a pessoa, ela se acomoda, ela deixa para lá, ela deixa aquela palavra cair no esquecimento, ela não completa a ação. Aleluia. E por isso a vitória não vem, querido. Porque a fé e a obediência, elas estão interligadas. Estão interligadas. Não basta apenas a pessoa ouvir a Deus. Mas a pessoa, depois de ter ouvido, ela tem que fazer o quê? Praticar. Seguir a direção. E foi isso que eles fizeram. Aleluia. Diz aqui, no versículo: então Josué pediu, um chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: avancem, rodeiem a cidade, e quem estiver armado passa diante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e troncaram a trombeta, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Aleluia! Né? Então nós vemos aqui que depois que Deus falou, eles colocaram em prática aquilo que Deus falou. Eles obedeceram a direção que Deus deu. Deus falou: vocês vão rodear a cidade durante 6 dias. Vocês vão, né, levar a arca da aliança. Vocês vão chamar de 7 sacerdotes que vão estar levando, né, as trombetas para tocar. Então eles seguiram a direção do Senhor. Então isso é uma das coisas que fez com que eles alcançassem a vitória. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 11, versículo 22. Deuteronômio 11, 22. Então diz assim: porque se vocês de fato guardarem todos estes mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele, o Senhor expulsará todas estas nações, e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor, seu Deus, espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como Ele já lhes prometeu. Aleluia. Então, você vê o que Deus falou. Isso aqui foi bem antes, quando eles ainda estavam no deserto. Deus estava falando ali a respeito da obediência. Que se eles obedecessem, amassem o Senhor, guardassem os mandamentos, que o Senhor iria, querido, dar a vitória a eles, a conquista, a posse da terra, iria espalhar um terror nos inimigos. Os inimigos iam ficar aterrorizados, iam ficar com medo deles. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eles chegaram lá na cidade de Jericó e começaram a rodear, o que aconteceu? Os inimigos estavam temendo. Os inimigos estavam apavorados, aterrorizados, porque eles sabiam do que iria acontecer. Aleluia. Apesar do inimigo estar fazendo ali uma resistência, mas eles sabiam que eles seriam vencidos e derrotados. Aleluia. Que eles não poderiam resistir
ao povo de Israel. Por causa do Deus do povo de Israel. Então vamos voltar lá em Josué. Josué capítulo 6. Aleluia. Que nós estamos vendo aqui, né? A segunda coisa, né? Para vencer, alcançarmos a vitória. Então vamos ver aqui, a partir aqui, Josué capítulo 6, versículo de número, né, 13. A partir do versículo 6, versículo 3. Então Josué, filho de Nun, chamou o sacerdote e disse: levem a arca da aliança e o seu sacerdote. Levem 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Aleluia. E disse ao povo: avance e rodeie a cidade. Quem tiver armado, passa diante da arca do Senhor. Então, outra coisa, né, importante, que levou eles a alcançar a vitória, foi a presença de Deus. A presença de Deus simbolizada pela arca da aliança. Irmão, sem a presença de Deus em nossa vida, não há vitória. Muitas pessoas querem a vitória, querem grandes vitórias, grandes conquistas, vencer os seus inimigos. Querem travar lutas contra os seus inimigos, mas sem a presença de Deus. E nós observamos aqui que eles foram, né, contra os seus inimigos, mas eles foram e levaram a arca da aliança. Ou seja, eles levaram a presença de Deus com eles. Então, quando você vai lutar contra o seu inimigo, contra o seu adversário, você tem que estar com a presença de Deus. A presença de Deus tem que estar contigo. Se você for sozinho, a sua derrota será certa. Mas se você for com Deus, Deus for à sua frente, a sua vitória também será certa. Aleluia. Porque Deus é que vai te guiar. É Ele que vai te dar a direção de como fazer você vencer. Como fazer você alcançar o que você está desejando, o que você quer, a sua vitória, a sua conquista. Então essa foi uma das direções que Deus deu. Que eles deveriam levar a arca da aliança. Leve a presença de Deus contigo. Você quer ter vitória seja no seu trabalho, seja na tua casa, no teu casamento? Querido, traga a presença de Deus. Traga a presença de Deus. Eu quero ter vitória em determinada área, querido. Então, querido, leva a presença de Deus para aquela área da sua vida. Eu quero ter vitória de Deus em determinado projeto, algo que eu estou fazendo, um sonho que eu tenho. Então, querido, leve a presença de Deus ali. Leve a presença de Deus ali. Porque se você colocar a presença de Deus, a vitória vai estar garantida para você. Aleluia. Deus, Ele vai dar a direção a você. Ele vai estar ali presente em tudo aquilo que você fizer. E te dando direção do que você deve fazer, do que você deve deixar de fazer. Aleluia. Né? Então eles levaram aqui, no versículo 7, disse ao Senhor: avance e rodeie a cidade. Quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes com os 7 trombetas de chifres de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor seguia. Os homens armados iam adiante do sacerdote que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordem ao povo, dizendo: aleluia, não gritem, nem façam ouvir a sua voz, nem digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser gritem, e então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, tornando-a uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Então você vê que em todo momento a arca da aliança estava ali presente. Toda vez que eles iam lá dar, voltas em torno da cidade de Jericó, a arca da aliança também era levada.
Todas as vezes. Porque se eles sabiam que sem a arca, ele não tinha vitória. Sem Deus não tem vitória, meu irmão. Sem Deus, naquilo que queremos fazer, não tem vitória. Aleluia, não tem conquista. Precisamos ter Deus. Vamos abrir agora lá em Êxodo. Êxodo 33. Aleluia. Diz assim: Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar, pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Né? Essas palavras são palavras de Moisés quando ele rogou ao Senhor para que a sua presença fosse com eles, fosse adiante deles, porque Deus falou que a presença dele não iria, que enviar um anjo, mas Moisés, que ele não aceitou. Moisés falou: não nos faça subir daqui, desse deserto, se a sua presença não for conosco. Porque Moisés entendia: não, a sua presença tem que estar no nosso meio, tem que estar nos guiando, porque se a sua presença não tiver, como que nós vamos ter vitória? Né? Os outros povos, eles entendem que nós somos um povo separado, é por causa da presença do Senhor que está conosco. É a tua presença que mostra que nós somos um povo diferente dos demais povos dessa terra. Então nós precisamos da presença do Senhor para nós termos vitória, para nós prosseguirmos na nossa jornada, na nossa caminhada aqui. Então nós precisamos da presença de Deus. Não podemos desprezar a presença do Senhor. Porque às vezes a pessoa, ela quer a presença de um amigo, ela quer a presença de outra pessoa, mas, querido, não quer a presença de Deus. A presença de Deus é o que precisamos, querido. Aleluia! É a presença de Deus. Mesmo que você esteja sozinho, mas Deus estando contigo, querido, você pode estar confiante, seguro, que você vai ter vitória. Mesmo que as pessoas não queiram ir contigo. Ah, não quero ir contigo, não quero fazer isso, não vou te apoiar nisso. Ah, querido, vai sozinho. Vai sozinho, faz sozinho. Segue a direção que Deus está te dando. Aleluia. Se ninguém está do teu lado, se ninguém quer te apoiar, querido, faz sozinho. Ah, por quê? Porque Deus vai lhe dar a vitória. Aleluia. Vamos voltar lá para Josué. Vamos. Glórias a Deus. Capítulo 6. Então aqui, a quarta coisa importante que precisamos aprender é sobre o quê? A perseverança. Outra coisa que precisamos ter, exercer perseverança. Aleluia. A pessoa que não é perseverante, essa pessoa não vai alcançar a vitória. Não vai. Por quê? Há batalhas que travamos, que às vezes são batalhas curtas. São batalhas curtas, que às vezes você ora, às vezes um curto período de tempo, e você logo tem uma vitória. Mas há batalhas, querido, que elas são longas. Elas são longas, assim como acontecia com o povo de Israel. Eles enfrentavam batalhas no deserto, que às vezes durava por curto tempo. Rapidamente eles alcançavam a vitória naquela batalha. Eles não tinham que fazer, às vezes, tanto esforço para lutar contra aqueles inimigos. Mas havia outras batalhas que às vezes levavam muito tempo. Poderia levar meses, levar muito tempo. Eles estavam ali travando batalha contra aqueles adversários. Aleluia! E eles precisavam perseverar. Então, a perseverança é outra coisa importantíssima para quem quer alcançar a vitória. Então, vamos ler aqui Josué capítulo 6. Aleluia. A partir do versículo 11, diz assim: assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade, tornando-a uma vez. Então, aqui fala sobre a primeira vez que eles rodearam a cidade. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente.
Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade, voltaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. Aleluia! Então diz aqui, no 7º dia madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Aleluia! E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse ao povo. Então nós vemos aqui, olha aqui a perseverança. Ó, todos os dias tinha que ir lá e rodear a cidade. Todos os dias. Ia lá, deu a primeira volta, voltava para o arraial. No outro dia, deu a segunda volta, voltava para o arraial. E assim foi. Até chegar na 7ª volta. E aí, quando chegou na 7ª volta, tiveram que dar mais 7 voltas. Imagine como que as pernas, os pés daqueles homens, aquelas pessoas deveriam estar cansadas. De tanto marchar e caminhar e ir. Mas, querido, a perseverança. A pessoa tem que insistir. Mesmo que às vezes chega um determinado tempo, que você está ali na batalha da fé, você está esgotado, às vezes cansado, né? Mas Deus está ali te dando graça, te dando força, te renovando, te capacitando para você prosseguir, você ir adiante. Aleluia! Então eles tiveram que perseverar para alcançar a vitória deles. E conosco hoje não é diferente, meu irmão. Aquilo que nós queremos de Deus, temos que perseverar. Muitas pessoas no meio da caminhada, elas estão se cansando, elas estão parando. Ah, mas eu já orei tanto tempo, e eu tenho que continuar orando, eu tenho que continuar perseverando na oração, mas eu estou tanto tempo orando, já estou tantos meses orando. Querido, continue e persevere. Não fique olhando para o tempo, a quantidade de tempo que você está olhando. Olhe para o seu objetivo, aquilo que você quer alcançar, onde você quer chegar, aquilo que você quer que Deus faça na sua vida. É isso que você tem que olhar. É para o cumprimento da promessa de Deus. Aquilo que Ele falou com você na palavra, é isso que você tem que olhar. E é isso que eles olharam. Eles não ficaram olhando, reclamando e rodeando e murmurando. Mas já tem não sei quantas voltas. E não acaba não, e não termina não. Já estou cansado. Meus pés já estão doendo. Essa bota, esse sapato, essa sandália já está apertando meu pé. Estou cansado. Né? Querido, meu pé já está cheio de poeira. Não, querido, eles não ficaram, aleluia, olhando para isso. Porque eles estavam determinados, decididos, eles sabiam o que eles queriam. Eles queriam a vitória, eles queriam a conquista da cidade de Jericó. E nós temos que saber aquilo que nós também queremos. Nós temos que saber. Quantas pessoas começam a fazer a campanha, mas quando já chegou, às vezes na segunda, na terceira, na quarta, a pessoa já parou. A pessoa já desistiu, a pessoa já entregou, né? Já entreguei já na mão do inimigo. A pessoa não quer mais orar, não quer mais lutar, não quer mais perseverar. E a pessoa quer. A pessoa quer que Deus responda, a pessoa quer que Deus salva, a pessoa quer que Deus cura, a pessoa quer que Deus liberta, mas é preciso que haja perseverança, meu irmão. É preciso que a gente persevere. Até nós chegarmos, né, na terra prometida, na Canaã celestial, olha quanto que a gente vai ter que perseverar ainda. Até Jesus voltar, olha quanto a gente vai ter que perseverar ainda. Aleluia. Porque se Jesus não voltar esse ano ainda, querido, e se Ele voltar daqui, pode voltar daqui a 5 anos, 10 anos, olha quanto nós vamos ter que perseverar ainda. E nós não podemos desistir, querido. Independente de quanto tempo leve. Ainda que leve a nossa vida toda, ainda que a gente morra perseverando. Aleluia. Né? Ainda que a gente morra perseverando. Mas nós temos que ter a certeza, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Então, eles, né, perseveraram. Essa foi outra coisa que eles fizeram, a perseverança. Olha aqui o que diz lá em Hebreus 10:36. Diz assim: vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Olha o que Deus está dizendo. Vocês
promessa, por algo que Deus prometeu a vocês, falou com vocês pela conquista, vitória, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Então, muitas pessoas querem alcançar a promessa de Deus, mas sem perseverar, querido, e não vai alcançar, não vai. Jesus ele falou que é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, né? Na vossa perseverança, que a pessoa vai ganhar a sua alma. Se você quer ganhar a alma de alguém, da sua família, um parente seu, você precisa perseverar na oração, entrar na batalha da fé em favor daquela pessoa. Você precisa travar uma luta contra o diabo em prol daquela alma, porque você está pensando que Satanás vai entregar aquela alma de mão beijada, que ele não vai, querido, oferecer resistência. Não, ele vai lutar de toda maneira para tentar impedir aquela pessoa de ser salvo. Mas se nós formos perseverantes, Deus vai trabalhar para que aquela vida seja alcançada, seja salva. Aleluia! Então vocês observam aqui, vamos voltar lá em Josué capítulo 6. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então aqui no versículo de número, né? Nós paramos aqui no 16. Glórias a Deus. Aleluia. Então outra coisa que vamos ver aqui, que foi importante, é estarmos armados. Outra coisa que eles fizeram. Eles foram para, né, conquistar Jericó, mas eles foram o quê? Armados. Eles não foram desarmados. Eles estavam preparados, porque eles sabiam que depois da queda da muralha ia haver uma batalha. Depois daquela ação sobrenatural de Deus, ia haver uma batalha contra os inimigos. Eles teriam que lutar. E para lutar contra o inimigo, você tem que estar armado. A pessoa quer lutar contra o diabo, mas a pessoa quer lutar desarmada. E desarmada, a pessoa vai ser vencido. Vai ser